Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa dica de hoje. Em nossa dica de hoje, vamos aprender a trabalhar com Photopea. Essa é uma plataforma online, ela é bem parecida com o Photoshop, e a diferença é que ela não é um programa instalado no seu computador, mas sim uma plataforma online, que você consegue editar suas imagens e trabalhar com material gráfico também, tá? Ela tem uma vasta quantidade de ferramentas e é bem interessante. Vamos conhecer um pouco mais sobre ela? Colocando em prática, basicamente você acessa esse site aqui, né, usando esse endereço aqui, e aqui na parte superior, nessa tela de inicialização, ele é bem simplificado, de uma forma bem resumida, que não fica difícil trabalhar com ele, né? E aí a gente tem essa primeira opção aqui, novo projeto. Em novo projeto, você vai perceber que ele aparece aqui, ó, normalmente ele já vem alguns templates, alguns modelos para você começar a trabalhar. E antes da gente iniciar o novo projeto, você pode criar um projeto em branco com as suas configurações. Por exemplo, novo projeto, você pode definir o nome. Aqui nós temos as opções de largura e altura, unidade de medida, né? Por exemplo, desde pixels a polegadas, e as DPIs também, então depende muito do que você precise. Plano de fundo também, que eu acho que é uma parte bem interessante, ó. Se você clicar aqui nessa opção, ó, ele tem a opção aqui de você definir a cor de plano de fundo, né? Vamos voltar aqui para um vermelho, e aí você pode estar confirmando essa informação ou personalizando também. Então você tem algumas opções, você pode criar seu projeto, né? Já baseado nessas configurações que você definiu lá no início. Além disso, você também pode usar os modelos pré-definidos, né? E a primeira opção que nós temos aqui é o social. Social, ele ó, já tem alguns modelos aqui pronto, que nós temos desde Facebook, Instagram, a Twitter, YouTube e assim por diante, né? Então são tamanhos de áreas específicas aqui, por exemplo, como capa, como uma publicação comum, um stories no Instagram e assim por diante, né? Então isso no social. Além disso, você pode criar seus próprios, né? Como eu tinha falado antes. Cópia, essa opção de cópia impressa, na verdade, é bem parecido com a ideia de você estar imprimindo o documento. Então, por padrão, nós temos aqui a primeira opção, que é a mais usada, que é o famoso A4, né? Que é uma folha de sulfite. E aí a gente tem tamanhos maiores, tamanhos menores, né? Depende aí da sua necessidade também. Mas é bem interessante aqui, como já temos aqui o A4, né? Que é o padrão aí para impressão. Além disso, você tem a opção de foto, acho que menos utilizada aqui entre a maioria deles, né? E são alguns tamanhos bem específicos aqui. Tela, né? Essa opção de tela, você tem um tamanho pequeno até um tamanho muito grande, que é um 4K, né? Esse 4K, na verdade, ele tem uma resolução bem alta, né? Olha o tamanho aqui do arquivo, né? Em pixels. E celular também, que já temos alguns modelos pré-definidos aqui, é uma variação bem interessante aqui de modelos bastante utilizada também, mas caso você queira definir o outro, você pode. Anúncios, que já temos algumas pré-definições aqui também, né, banner, e assim por diante, né. E essa última opção aqui, também pouco utilizado, mas aí caso você precise, queira definir seu próprio, você pode vir aqui na parte superior e você mesmo define, né. Além disso, você escolhe um template desse aqui, e aí você define ele, ó, ele mostra sempre uma pré-visualização de qualquer um deles, ó, como vai ficar, né, só para ter uma ideia. Por exemplo, aqui no celular, ó, aí ele dá uma ideia de como ficaria esse template. Você pode trabalhar diretamente com qualquer um deles, exemplo, né, quero trabalhar com esse aqui, ó, clica em cima dele, ele demora um pouquinho, carrega, e já manda isso para a área de trabalho. Como eu tinha falado para vocês, ele é bem parecido com o Photoshop, então você vai perceber, quem já conhece o Photoshop, que aqui em cima nós temos o arquivo, na lateral esquerda nós temos a barra de ferramentas aqui, ó, várias ferramentas, e à direita você tem as propriedades, né? E essas propriedades, normalmente, elas têm essas setinhas aqui, ó, que você pode recolher cada uma dessas estruturas, né, ó, aqui na parte superior, e as variações dela. Então, normalmente, você tem algumas abas como camadas, canais e assim por diante, né? Depende muito da ferramenta que você definir. Então, como a gente sabe que temos camadas, então, nesse exemplo aqui, ó, são 4 camadas diferentes aqui, ó, 4 estruturas. Então, a minha camada selecionada nesse momento é o título, né? Que é essa informação. Então, eu consigo aqui vir na ferramenta texto, por exemplo, aqui, ó, e consigo alterar ela, ó, como eu selecionei aqui. Quando eu cliquei ali e estava usando outra ferramenta, ele acabou criando uma nova camada. E aí você pode excluir, né? Ó, aqui embaixo tem algumas opções e assim por diante. Então, ele é bem simples, bem interessante essa parte dos modelos, mas se caso você tenha uma certa dificuldade de estar criando e você queira buscar um pouquinho de inspiração, você pode fechar essa opção
ele volta para a tela inicial, e nessa tela inicial você pode abrir, que a gente vai usar isso aqui um pouco mais à frente, ou você pode pegar um modelo PSD. Esses modelos, na verdade, ele vem uma pré-definição que você pode buscar aqui em cima. Ele fala que você tem várias opções, como por exemplo aqui, ó, 70 mockups e as variações dele, ó, que você pode estar trabalhando aí. Então isso é bem interessante, ó. Se você não tiver a ideia do que pode estar criando aí, ou apenas buscando uma inspiração também, né? Eu acho esse ponto bem interessante. E aí entra um detalhe também, ó. Você pode buscar por alguns tipos de categorias aqui. Ó, bem interessante. Aqui, ó, como aquela última estrutura que você tem no final do canal, que é uma capa, né? Já no finalzinho do canal, que você pode estar trabalhando, os mockups, como eu tinha falado antes. Mas ele também organiza aqui por categorias, né? Ó, ele tem a opção de, por exemplo, estrutura para próprio Facebook, Instagram e assim por diante, né? Então eu vou escolher alguma coisa aqui bem simples, bem interessante aqui para a gente estar modificando e compreendendo um pouquinho mais. Por exemplo, esse aqui, ó. Vou clicar em cima dessa opção. Nota que ele dá algumas pré-definições, algumas configurações aqui, você pode clicar e acessar. E entra um ponto bastante interessante aqui. Como eu tinha falado para vocês, ele trabalha com camadas, né? Então, por ele trabalhar aqui com camadas, você pode clicar aqui, ó. Você pode clicar aqui nessa opção e aí você tem a camada do fundo, né? E assim por diante, ó. Você pode clicar em cada uma delas, ó. Vai aparecer mais opções de camada. Nesse caso aqui, eu tenho essa camada, que é essa imagem aqui. Como eu estou trabalhando aqui, ó, com a ferramenta de seleção, e aí eu consigo movimentar isso e posicionar, ou alterar essa imagem por uma outra, né? E assim por diante. Então, você vai perceber que a estrutura, né? Todas essas estruturas, elas têm essas informações, ó. Aí você precisa compreender, tem que mexer com a estrutura de texto, se eu quiser digitar, ou se não, eu posso apenas modificar, movimentar, direcionar e colocar ela em um ponto específico, né? Ó. Então tem essa opção aí. E entra um ponto bastante interessante aqui. Na verdade, além de você conseguir usar essas configurações aqui, que são configurações já pré-definidas, você pode estar usando o seu próprio modelo, né? Ó, só para a gente finalizar essas opções aqui, vou clicar aqui nessa última opção. Ele demora um pouquinho para carregar. E aí entra a mesma linha de raciocínio, tá? Bom, finalizando essa parte aqui dos modelos, né, pré-definidos. Além desses modelos, você também pode abrir no seu próprio computador, como por exemplo, eu vou pegar aqui uma imagem aleatória aqui no meu computador. Ó, vou abrir essa imagem. E essa imagem eu posso fazer qualquer edição nela, ó. Eu tenho o meu background aqui, que é o plano de fundo, e aí eu posso trabalhar com as camadas aqui embaixo também, né? Então eu posso estar adicionando uma nova camada e fazendo as alterações. E lembrar que, como eu falei para vocês, a barra de ferramentas é bem parecida com a do Photoshop, então significa que você vai ter borracha, você vai ter as ferramentas de distorção, você vai ter os filtros, né, na parte superior. Então, dependendo do que você precise aí, você vai perceber que ele tem várias opções aí que você pode estar trabalhando, tá? Então, é interessante você aprofundar, entender um pouco mais sobre cada uma dessas ferramentas. Caso vocês gostaram aqui do Photopea e queiram que eu faça um novo vídeo falando, explicando mais ferramentas sobre ele, deixa um comentário abaixo aí, que aí eu vou estar criando um vídeo especificamente aí só para falar sobre ele, criar alguns layouts, tirar algumas dúvidas também, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.